Normalmente, quando eu venho espoliar, eu estou na aba membros, então se você ainda não sabe, nós temos membros aqui no canal. É só dar uma olhadinha aí embaixo pra ver se vocês acham que compensa pra vocês. Mas os membros normalmente têm um vídeo extra toda semana falando do spoiler de algum anime da temporada. Só que eu queria falar esse anime aqui, só que é spoiler do final do anime. Então assim, eu quero comentar esse final aqui pra todo mundo. Então se você ainda não terminou Mushoku Tensei, não é um vídeo pra você, a menos que você não se importe de levar spoiler, aí vem comigo. E eu, pessoas, eu sou Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos falar do final com spoilers de Mushoku Tensei. Normalmente, de novo, não é um vídeo que costuma vir pra essa aba, mas vamos nessa, porque eu acho que é bem importante, já que eu comentei partes dessa temporada no canal, acho que mais de uma vez, e então a gente tá montando uma pequena playlist de Mushoku, mesmo que eu tenha começado falando mal pra grama desse anime, vamos continuar comentando ele, e eu espero que tenha mais temporada, porque agora eu fiquei na curiosidade com esse final. Muita coisa, tipo, muita coisa. Acabou que um bom resumo dessa temporada é: o Rudeus finalmente sai do continente demoníaco, amém? Porque eu não gostei dessa parte dele do continente demoníaco. Tivemos algumas coisas engraçadas acontecendo lá, mas no geral, a parada é ele saindo do continente demoníaco e chegando no continente normal. Só que ele não se dá o trabalho de olhar nos portos, ele dá de cara com o pau. O povo fica bravo pra caramba, porque na cabeça dele o filho dele tinha que estar miserável, caquético, chorando, falando: papai, morri, com um braço e umas pernas faltando, entendeu? E não, ele tava bem saudável, porque o Rudeus é bem esperto, bem talentoso. Na verdade, ele é esforçado e inteligente, mas tá bom de talentoso que os personagens ficam falando assim. E mesmo ele sendo esse prodígio todo, ele ainda treina. Então, tipo assim, o moleque tem muito chão e por causa disso, os personagens que conhecem ele bem tendem a tratá-lo como se ele tivesse 30 e poucos anos, sendo que no anime ele é uma criança. Mesmo que a gente sabe, é um Isekai, o cara tem tecnicamente 30 anos. Desencana, galera. Desencana. Quando o cara tiver 50, já era pra ele estar com quase 100, entendeu? Então, tipo assim, desencanem disso. Vamos tratar o Rudeus como criança pra ficar mais fácil, entendeu? Mas simplesmente o pessoal fica tratando ele como se ele fosse muito mais velho que ele é, porque ele simplesmente se vira. E ele se virou bem, e o povo ficou bravo com isso, e isso deu um vídeo, então cheque, o vídeo vai estar aqui nos cards e na descrição. Mas depois disso, ele simplesmente dá uma de adulto pra cima do Paul, e principalmente que ele lembra que o Paul deve ter uns 20 e poucos anos. E aí ele lembra: oh, nossa, aqui dentro eu tenho 30, eu vou ter que ser o adultão da história. Mas por fora ele tem 10 e pouquinho, ele tem que 12, 13 anos. Aí ele decide simplesmente vazar, separar do Paul, que eu não vi sentido. Eu acho que os dois deviam buscar juntos. Mas eles se separam do Paul, então o Paul e a Nora estão bens, que é a irmã dele e o pai dele. E aí ele vai atrás da Aisha e da Lilia. Ele acha as duas, e as duas estavam presas onde a Roxy trabalhava, porque o pupilo da Roxy queria aprisionar ela e fazer dela a escrava dele. Pois é. Aí acaba que ele consegue dar jeito com a Aisha e com a Lilian. Ele liberta as duas, manda elas de costa de volta pra casa. E aí, finalmente, elas se encontram com o Paul. A Aisha tá muito feliz de estar de volta no braço do pai, a Lilian tá bem mais calma, mas tá todo mundo meio oriçado ainda, porque tá faltando a mãe da família, tá faltando a mãe do Rudeus e da Nor, que é a esposa oficial do Paul, porque, tipo, ela teve um caso, ele teve um caso, a Aisha é filha dele, mas não formou um trisal ali, entendeu? Então, tipo assim, a Lilian ainda, assim, é só empregada da casa. Então eles precisam da mãe de volta, porque tá faltando alguém da família, todo mundo ali é família, e tá faltando a mãe. Então tá todo mundo desesperado, principalmente a Nor, que ela tá muito chateada, ela tá feliz de ver as pessoas, mas ela tá muito chateada, porque ela tá com medo do que pode ter acontecido com a mãe dela. E aí a gente simplesmente vê uma cena que me irritou um pouco. O Paul falando assim: a sua mãe tá esperando seu irmãozão. Ô, Paul, mexe a sua bunda, cara. O moleque em 10 minutos fez um negócio que em um ano tu não fez. Mexe essa bunda. Eu entendo, a Aisha e a Lilian não dava pra ele pegar mesmo, porque o pessoal tava esperando o Rudeus, sério mesmo. Mas parece que a mãe dele tá em algum tipo de ruínas, pelo que a gente viu no finalzinho do anime. Não dá pra saber com certeza, porque a visão foi bem embaçada, mas se for um lugar que dava pro Paul alcançar, eu vou ficar muito pistola. Falar assim: esse cara não mexe a bunda, tá esperando que o filho dele, que tem a metade da idade dele, resolva tudo. Não dá, não dá. Mas ok. Aí a gente tem a parada de que simplesmente o Rudeus deveria estar passeando com os 3 amigos dele, né? Pois é. Só que um pouco depois que a Aisha e a Lilian vazaram, acaba que eles se encontram com um deus local aí, que seria o deus dragão. A gente não tem muitas informações sobre o deus dragão. Aparentemente tem vários deuses nesse mundo. O deus pessoa, que é o que o Rudeus conversa, não é o único. E aí o deus dragão decidiu que, como ele era um servo do deus pessoa, sendo que o Rudeus não é nada não, ele só tá ali, ele iria matar o Rudeus. Só que aí a menina tava do lado dele, que talvez seja uma deusa também.
disse não, falou alguma coisinha no ouvido dele e ele ressuscitou o Urudeus e boa. A partir daí, o Urudeus foi conversar com o Deus pessoa e acabou falando pro Urujerd que o Deus disse pra ele que ele simplesmente pode ficar tranquilo, que desde que ele mantenha a cabecinha dele carequinha como Saitama e continue trabalhando duro, ele vai conseguir limpar o nome dele, que a maldição praticamente já era. A partir disso, também porque eles já chegaram na cidade natal do Urudeus, apesar de ninguém estar lá, porque ele já encontrou metade da família dele. Se a mãe dele estivesse lá, eles já teriam achado. Então, assim, ele sabe que a Sylphie também, que é amiga dele de infância, não tá ali. Então, simplesmente, o Urujerd fica, falou, valeu, e vaza. Eu achei que depois de uma experiência tão traumática ter acabado de acontecer, o Urujerd deveria continuar ali, mas ele já tinha pago a dívida dele, então ele ele vazou, ele falou, valeu, falou e foi embora. E aí, eu não consegui falar, é muito bom, né? Mas aí ele vazou e eu fiquei tipo, pra mim ia ficar todo mundo junto pra sempre. Não sei se vocês também tiveram esse filme. O cara mal falava, era um pouco sinistro, saudades. Mas aí acaba ficando o Urudeus e a Ares, e aí eles normalmente são os que mais falam, os mais brincam, mais brigam. Então assim, o negócio ia ficar bem mantido com os dois. Só que aí a Ares volta, descobre que o vô dela foi executado, descobre que aconteceu com a família dela, o pessoal tá todo mundo ferrou, todo mundo morreu. E aí eles querem, para o bem da cidade, dar a Ares pra outra pessoa. Dar a Ares como se ela fosse um treco. E o Urudeus fica puto, só que a Ares fica assim, cala a boca, sai do meu caminho, eu preciso pensar. Eu fiquei assim, então fica um momento sozinha e tal, e aí ela vaza, o Urudeus vaza, e aí temos momentos à parte, e o Urudeus volta pra cabana dele e fica lá, vamos ver o que vai rolar. Ele não vai abandonar a Ares. Ele era o responsável pela Ares, ele era o professor dela, apesar dela ser mais velha que ele, e ele tem mais maturidade por causa desse negócio, que é o Isekai, onde ele renasce, então ele se sente responsável por ela, ele não vai vazar dali e deixar ela ali, mesmo que ele tenha que achar a mãe e a Sylphie primeiro, eles têm que resolver o problema da Ares ali, e depois a mãe dele e a Sylphie. Essa é a regra. E aí ele viu que provavelmente a Sylphie tá viva em algum lugar, eles não sabem exatamente aonde. Porque ela tá arriscada o nome dela lá, ela não tá morta, acharam ela, só não sabem onde ela tá. Ou seja, alguém já comunicou, a Sylphie está viva. Então, tipo assim, ele tá feliz, mas ele tá preocupado ainda que ela possa estar num lugar ruim, porque a Aisha e a Lily estavam. Então, assim, ele tem muita coisa na cabeça, e aí, do nada, a Ares volta e fica assim, vamos fazer um filho! E eu fiquei assim, quê? Eu voltei a cena do anime porque eu queria ouvir de novo, tipo, Ares? Do nada! Ela disse que queria formar uma família com ele. Eu pensei assim, ela tá desesperada e ela vai desestressar dessa forma. Ok, e o Urudeus fica, tipo, a gente concordou que ali maior idade é 15 anos, e a Ares já tem, o Urudeus não, então tecnicamente o Urudeus é menor de idade, e não dá, não pode. E a Ares meio que fala assim, não, vamos fazer isso agora, porque eu quero ter um filho seu e a gente vai formar uma família. Ela disse de uma maneira muito mais constrangedora, que eu não vou repetir por nada nesse mundo, mas simplesmente o Urudeus vai, né? Você estava esperando o quê? O Urudeus. E aí tem uma cena super poética ali pra insinuar o que aconteceu, em vez de fazer uma censura grotesca, que eu acho que foi inteligente, e também fugir um pouco das críticas loucas que eles iam receber por causa disso. Então, assim, eles foram espertos. E aí a cena acaba, o Urudeus levanta e ele fica assim, tem um filme, eu não vou lembrar o nome, é um filme brasileiro. Eu fui ver no cinema, e aquele filme me constrangeu porque eu não sabia que tinha essa cena lá. E aí as pessoas ficam também, só que não é tão insinuativo, é mais representativo, eu fiquei bem chocada. E aí, simplesmente, depois as pessoas saem na rua, todo mundo faz isso, tipo... Por que, seres humanos? E o Urudeus teve essa cena na porta da tenda e ele vira, Ares, meu amor, e ele olha, Ares não tá lá. E ele olha pro chão, tem cabelo, ele fica assim, vai? Tipo, a menina cortou o cabelo dela pra ajudar a disfarçar, né? Catou a capinha dela, chamou a Grislane e falou assim, vamos picar a mula e deixar o moleque ali. E aí ele escreve na carta, não foi o que ela quis dizer, no último episódio a gente vê que não foi o que ela quis dizer. Mas ela fala assim, a gente não combina. O tio falou. E aí eu fiquei assim, nossa! Eu ia chorar pra caramba se eu lisse um negócio desse. Ela empurrou o moleque pra fazer. E aí depois ela simplesmente vaza. E os dois estão juntos há mais de um ano. Porque ele foi professor dela, ele criou amizade com ela. E os dois se perderam juntos. Os dois se ajudaram a sobreviver com a ajuda um do outro. Se não fosse um ao outro, não tava ali, sabe? E aí ela simplesmente falou, valeu, falou. Em vez dela explicar pra ele. Não, ela resolveu sair na surdinha. E ela fala pra Grislane, eu sei que eu tô errado, eu sei que que eu fiz não foi legal, mas eu preciso ficar forte o suficiente pra proteger o Urudeus, porque eu só tô atrasando ele. Só que o bilhete que ela colocou foi muito duplo sentido, e mesmo assim o Urudeus não levou pra esse lado, pro lado que eu levei a hora que eu vi, o que a Ares quis dizer foi basicamente que ela não é forte o suficiente e ela precisa protegê-lo, porque ela não tem medo porque o Urudeus tá lá. Mas e se acontece algo com o Urudeus? Ela nunca pensou que alguém que é tão forte podia precisar da ajuda dela. E ela percebeu que tava se apoiando muito nele. O que eu realmente não tinha percebido, sinceramente. Porque o Urudeus não é muito de luta, mas sinceramente ele é o cérebro e a força mágica do grupo todo. Então realmente é muito nas costas dele, em comparação ao que tem nas costas da Ares, mesmo que ela seja tão boa e treine tanto. Então assim, ela saiu pra se aprimorar, ok, podia ter falado, em vez de só fugir e deixar um bilhete daquele, podia ter falado alguma coisa explicado no bilhete, né? Tem
mão pra quem escreve. Mas, não, ela só vazou e o Urudeus tem um período depressivo e a gente fica tendo cortes entre o Urudeus agora e o Urudeus quando ele era um hikikomori na realidade inicial dele. E é bem sad ver ele definhando e as pessoas não têm como ter paciência, porque mesmo que seja uma criança, é uma criança que é muito forte, muito inteligente e eles estão precisando de ajuda ou no mínimo que ele libere a tenda. E ele não tá só ocupando a tenda, levam comida pra ele e deixa estragar a comida. Porque ele não tá querendo comer. Para de levar comida. Para. Só para. Tipo assim, ele não tá comendo, tá estragando, as pessoas estão passando fome do lado de fora. E aí um cara entra na tenda e fica assim, não é só você que tá sofrendo. E eu fico assim, nossa, essa é a pior coisa pra falar pra alguém que tá passando por uma coisa que bate no psicológico desse jeito. Porque ele não tem mais Urujard, ele não tem a Aerys. Vai saber onde tá o Paul e a Lilian, entendeu? E aí ainda tem a mãe dele ainda tá sumida, e a Sylvie ainda tá sumida, e a Aerys simplesmente deu um chute na bunda dela, mentiu pra ele e vazou. Então, tipo, só que aí ele lembra da mãe dele. E aí ele decide levantar pra ir atrás da mãe dele. E eu fiquei assim, isso, Urudeus. Isso, vamos parecer quebrando a cara de alguns vilões. Só que, tipo assim, todas as vezes deu algum B.O. com o Urudeus, ele continuou bem vivo, porque o Urujard estava lá, a Aerys estava lá, agora ele tá sozinho. Como é que ele vai se enfiar num lugar tenso o suficiente pra a líder dos demônios não conseguir usar o olho demoníaco dela pra olhar no lugar? Ele precisa de ajuda. Então eu tô bem preocupada com que ele se enfiar nesse lugar sozinho e quem pode ou não pode acompanhar ele. Até que nos pós-créditos a gente vê a Sylvie! Ou seja, provavelmente a Sylvie volta no jogo e aí a gente vai ter uma competição romântica pra Aerys. Mas a gente também vai ter a ajuda dos magos pra tentar resgatar a mãe do Urudeus, ou pelo menos é isso que eu acho. Eu não sei nada que acontece, eu não sei nome, não sei mangá, não sei nada. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Então, assim, já me deixa um pouco mais calma, porque a gente sabe que ele não tá entrando, não vai acabar entrando ali sozinho, mas ele tá depressivo, ele tá pra baixo, ele tá sem ajuda, sem os amigos, sozinho na estrada, ele simplesmente juntou as coisas e vazou. E tudo pode dar muito errado e ele não tá bem. E aí acabou assim que o anime que eu comecei na primeira parte dele reclamando pra caramba. Eu quase não vi a segunda parte, eu realmente não ia ver, porque eu não tava gostando. O negócio tava muito forçado na besteira. Ele fez que nem Shokugeki no Soma. É que diferente de Shokugeki depois catou o eti e transformou numa piadinha. Eu acho que eles deviam ter só dropado o eti, porque a piada perdeu a graça muito rápido. Já o Mushoku, ele tá dropando o eti. E isso também faz parte do crescimento do personagem, virando uma pessoa um pouquinho mais pé no chão, né? Então, assim, com isso e com todas as curiosidades que tem no anime, o anime tá ficando mais legal de assistir. Ainda tem algumas coisas que você vai ficar, pô, isso é super aceito pra tal coisa, mas se você pensar em tal ângulo, é meio complicado. Anime, tipo assim, é algo que a gente já tá esperando. Então, no geral, eu tô gostando bastante de Mushoku Tensei, ele me deixou muito curiosa. Eu quero saber quem é esse Deus Dragão, eu quero saber pra onde a Aerys vai quando ela volta, eu quero saber quando que ele vai interagir com a Sylvie e que tipo de enrascada ele vai se enfiar, porque eu não acredito que ele vai esbarrar com a Sylvie sem antes se meter numa enrascada muito louca, e agora ele não tem ninguém olhando as costas dele. Ele tá mal. Mas enfim, pessoal, isso foi o que aconteceu nos últimos episódios de Mushoku, com um resumo aí pra vocês. E eu tô gostando, eu tô ansiosa por uma possível próxima temporada, eu espero que tenha. E eu não achei que eu ia falar isso de Mushoku, então assim, eu mordendo a língua mais uma vez, é o que mais tem, galera. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo anime. Bye, bye!